Alô, alô, boa tarde, que bom tê-los aqui novamente. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber meu amigo Sérgio Eduardo Nassar, nosso Serjão, que vai falar do seu trabalho aqui. Sérgio, também interrompendo um pouquinho as férias agora, eu queria muito agradecer a tua presença aqui conosco para poder bater esse papo sobre pesquisa, né? Sobre o que você tem feito de pesquisa científica. Muito obrigado. Obrigado, Josafá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Espero aí que vocês possam aproveitar um pouquinho desse momento de discussão, de produção e transmissão de conhecimento e que vocês possam aproveitar também todos os momentos dessa disciplina. Afinal, essa dinâmica que o professor Josafá está criando é algo novo para todo mundo, mas algo assim que vai contribuir muito cada um de vocês, principalmente para vocês terem acesso a poder assistir quantas vezes vocês quiserem as gravações. Então, aproveite esse momento. Obrigado, Josafá. Obrigado você. Bom, o Sérgio é um professor muito conhecido, né, muito querido também, mas para quem eventualmente não conhece o professor Sérgio, já foi diretor da faculdade, né, de Educação Física aqui do campus Castanhal da Universidade Federal do Pará, mas de qualquer forma eu vou fazer uma breve apresentação do professor Sérgio, tá? O professor Sérgio é graduado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Muzambinho. Para quem não conhece Muzambinho, hoje, na verdade, a instituição faz parte do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, né? Muzambinho é uma cidade lá no sul de Minas Gerais, fica na divisa com o estado de São Paulo e é próximo da cidade de origem do professor Sérgio, né, que é paulista, né, lá de São João da Boa Vista, não é isso, Sérgio? Isso mesmo, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Estudei para poder te apresentar. Estou vendo. Divisa com água da prata, que vocês tomam bastante água da prata. Olha, já está fazendo até propaganda da água. Tá bom. E o professor Sérgio possui mestrado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba e doutorado em Educação pelo Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará. O professor Sérgio é professor adjunto da Faculdade de Educação Física da UFPA, aqui no campus Castanhal. Na área de pesquisa, tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em Pedagogia do Movimento, Motricidade Humana, Corporeidade, Formação de Professores, atuando principalmente nas áreas das atividades aquáticas, natação e hidroginástica, recreação e lazer, educação física escolar com ênfase em saúde, em ginástica e em ginástica em academias, e também sobre a prática de exercícios físicos para idosos e treinamento funcional. O professor Sérgio, reconhecidamente, possui bastante experiência com o trabalho envolvendo idosos e também em atividades em grupo. Para esse nosso bate-papo de hoje aqui, nós selecionamos um artigo recente do professor Sérgio Nassar, né, que foi publicado juntamente com o professor Wagner Way Moreira, que foi seu orientador de doutorado. O título desse trabalho é Propostas de Identificação na área Educação Física em relação ao objeto de estudo. Ele foi publicado em 2019 na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. E, Sérgio, esse trabalho aqui foi fruto da tua tese de doutorado, correto? Isso. Na verdade, ele é um recorte da tese de doutorado, né, defendida em 2013. Depois a gente conseguiu, a partir do trabalho da tese, dividir em alguns artigos, dois que já foram publicados e tem mais 2 em andamento. Certo. Assim, um trabalho científico, né, ele surge a partir de uma ideia, né? Às vezes a pessoa está sem ideia e de repente pisca ali, opa, eu tive uma ideia. Normalmente essa ideia vem ou de uma revisão da literatura ou da percepção de um problema de um fenômeno que você observa ali na sociedade ou na natureza, né? Fala, poxa, isso aqui está faltando, eu não entendo bem isso aqui, está faltando responder essa pergunta, né?
Então, assim, voltando bem para o começo, como foi que surgiu a ideia desse trabalho aqui especificamente? Certo. Eu fiz uma apresentação. Dá para visualizar, Josafá? Pronto, tá ótimo. Tá, então vamos lá. Então, como o professor Josafá comentou, esse artigo ele foi um recorte da minha tese de doutoramento, né, que eu fiz aqui na Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Educação do ICED. Então, a gente trabalhou alguns recortes também para outros artigos que estão já que foram publicados e outros que estão já no prelo, né, como a gente diz, né, só aguardando a resposta final. Então, esse propósito de identificação na área da educação física em relação a objetos de estudo, ele surge a partir de uma ideia. Qual é a ideia? Uma inquietação. Então, só para vocês saberem, Josafá também, eu esse ano completo 34 anos de área de educação física e 21 anos no ensino superior. Então, existem muitas inquietações que durante a minha prática pedagógica foram surgindo, né? Então, eu sempre, como o professor falou, eu sempre trabalhei com a hidroginástica, eu sempre trabalhei com a ginástica de academia, eu sempre trabalhei com bebês, com adultos, com idosos. Eu sou um professor que eu sou agraciado. Por que eu digo agraciado? Porque se vocês perguntarem para mim do que eu não dei aula na educação física, eu não sei dizer para vocês, porque eu acho que eu dei aula de tudo que vocês pensarem na educação física. E dentro dessa prática, desses 34 anos, e depois quando eu ingressei no ano 2000 no ensino superior, muitas inquietações vieram surgindo. E essas inquietações, elas foram aumentando a cada dia. Então, o mais interessante é que quando a gente pensa em pesquisa, é a gente pensar a partir da nossa prática pedagógica, a partir da nossa experiência. Então, me inquietava muitas questões dentro da educação física, nos quais estas foram se tornando problemas de pesquisa. O mais interessante é que essas inquietações, elas vão surgindo e vão gerando mais perguntas, vão gerando, né, mais indagações. E é por isso que a gente continua estudando, é por isso que você que está aí nos ouvindo hoje, ou me ouvindo agora, tem que entender que estudar, enquanto essa área de conhecimento de educação física, é uma coisa que você vai fazer para o resto da vida. Porque toda vez que você começar a pesquisar algo, vai surgir uma nova pergunta. E esse é o fluxo, esse para mim, é a ideia, é o ciclo, né, do estudo e da pesquisa, quando ele está baseado em evidências, em ciência, baseado naquilo que realmente faz parte da nossa prática pedagógica. Então, muitas questões foram sendo apresentadas no meu cotidiano a partir da prática da iniciação com crianças, da iniciação com idosos, né? O desafio que eu tive, por exemplo, dentro da prática de atividades aquáticas, quando eu cheguei aí no campus de Castanhal, quando vocês veem a imagem, a nossa piscina de 2,80 metros, então para mim foi um desafio muito grande, já eram quase 20 anos trabalhando com piscinas rasas e com prática de hidroginástica em piscinas rasas. E de repente eu me deparo com uma piscina de 2,80 metros. E começo a perceber, tem como fazer pesquisa, tem como dar aula, tem como trabalhar com essas questões, né? Se a gente tem uma piscina aí com 2,80 metros de profundidade. Então a gente começou a entender que algo que se relacionava à pessoa do professor. E que, na verdade, essa ideia do professor de educação física sempre foi voltada na configuração pela qual essa identidade dele é formada. Por quê? Porque, muitas vezes, na área da educação física, eu observo professores limitados. Então, se eu não tenho quadra, não posso dar aula. Se eu não tenho piscina, não posso dar aula. Se eu não tenho aparelhos de musculação, não posso dar aula de determinada modalidade. E eu comecei a perceber que algo que nós podemos entender para trabalhar com a área da educação física é essa adaptação que o professor vai
utilizando e vai realizando a partir daquilo que ele vai se aprofundando. E só para justificar um pouquinho ainda em relação a como surgiu isso, em 2004, quando eu fiz o mestrado, eu acompanhei um professor, inclusive vocês podem até seguir a professora Elrin, que sempre fala deste professor, é o professor Luiz Fernando Cruel. O professor Luiz Fernando Cruel tinha vários estudos, inclusive de mestrado, de doutorado dele, era sobre exercício aquático em piscinas profundas. E eu me recordei muito dos estudos do professor Cruel. E, se eu não me engano, o Cruel até foi professor do grupo de pesquisa que a professora Elrin está. Então, os estudos, praticamente, que o professor Luiz Fernando Cruel utilizava eram em piscinas profundas. E o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar. E sempre quando eu ia dar aula prática, os alunos perguntavam, mas como a gente vai nadar numa piscina de 2,80 metros de profundidade? Então, o que eu comecei a observar? Que sempre nós, na educação física, nós nos deparamos com algumas crises. E essas crises, elas estão relacionadas à identidade. E no doutorado, eu fui estudar esse autor chamado Dubar. O Dubar, ele estuda um pouco sobre as questões identitárias dos professores, né, e das profissões. Então, o Dubar, ele vai dizer para nós o seguinte, que quando uma área tem sua identidade indefinida, isso provoca aí uma crise que traz para essa área do conhecimento configurações de discursos, de atitudes e narrativas puramente contingentes, totalmente dependentes do seu contexto de produção. Então, quando eu comecei a conhecer um pouco sobre esse autor, o Dubar, Claude Dubar, eu comecei a entender o seguinte, isso acontece na educação física. Então, aquilo que foi sendo configurado como identidade do professor de educação física, muitas vezes o leva ele, né, a uma dificuldade em superar essas situações encontradas no dia a dia da educação física. E a gente percebe isso, né, muito fortemente quando nós vemos professores de educação física que não se entendem como professor de educação física, mas se entendem como professor de musculação, se entendem como professor de crossfit, se entendem como professor de educação física escolar, ou seja, quando ele vai fazendo com que a sua área ela vá ficando, como é que eu digo, diminuída, né, e não consegue olhar num sentido mais amplo para a sua área. E isso a gente entende dentro do campo da educação como uma crise de identidade que acontece diretamente quando isso apresenta-se nas narrativas, nas atitudes do professor. Então, tem professor de educação física que se você chegar para ele e falar assim, estou precisando de você para dar aula de basquetebol, ele vai te responder assim, não, basquetebol não é minha praia. Aí tu pergunta para ele, mas caramba, não é professor de educação física? Se tu é professor de educação física, por que você não vai dar aula de basquetebol? Não, porque isso não é comigo, né? Não é da minha área. Então, essa fragmentação muito forte existente na educação física, eu comecei a entender que isso para mim, ainda, né, um problema em relação ao que se é produzido na educação física e aquilo que é reconfigurado ou mesmo configurado no ensino superior. Então, se eu chego na sala e falo somente de uma perspectiva fragmentada da área, automaticamente vocês vão entender somente pela perspectiva da fragmentação da área. E esse, para mim, é um grande problema da educação física. Então, isso que você está falando é uma coisa interessante, né? E aí eu vou dar aqui o meu relato. Eu gostaria. Até para... Só um minutinho, Josafá. Pode interromper a hora que você quiser. Vamos fazer um bate-papo. Não, eu estou interrompendo mesmo. Essa é a ideia. Porque você mostrou muito bem, né, de onde surgiu a ideia. Você chegou em
uma área nova, né, que tinha um desafio a vencer ali com uma estrutura física diferenciada e tal, e aí já passou a apontar de fato de qual seria o problema a ser investigado, né? E aí esse problema a ser investigado, essa crise, pelo meu entendimento aqui, né, pelo que você nos mostra, seria a crise na identidade da educação física, a área não está bem definida e tal. E aí aqui eu quero inserir esse meu comentário de experiência pessoal. Como vocês sabem, eu sou formado em fisioterapia, apesar de não atuar mais na fisioterapia já há mais de 15 anos. Mas quando eu entrei na universidade como professor para ensinar no curso, na Faculdade de Educação Física, eu me deparei aqui exatamente com isso que você está falando, né? Isso já tem 15 anos, né? E aí, assim, é uma coisa muito surpreendente, né, identificar isso, porque, veja, a fisioterapia é uma profissão muito mais jovem do que a educação física, né? Ela tem problemas também, claro, mas eu acho que é muito mais simples, né? Eu acho que ela é mais resolvida. É mais resolvida, vamos usar esse termo aí, né? Então, eu acho que o profissional sabe o que ele é, o que ele deve fazer. Existem as especialidades, né? Existem as especialidades, mas também existem algumas pessoas que acabam extrapolando, né? Eu tenho recentemente visto alguns colegas fisioterapeutas trabalhando com injetáveis, né? Que é uma coisa que aqui na minha cabeça não entra muito bem, né? Eu acho que está fora da atribuição profissional do fisioterapeuta, aplicando especialmente na área de estética, né? E aí eu vejo claramente algum interesse econômico nisso, né? Porque é um mercado grande, né? Então, isso pode ser um problema também, né? Mas na área da educação física, especialmente, isso aqui é, de fato, um problema, eu posso testemunhar isso, né? Sou um testemunha disso, e isso tem repercussões no mercado de trabalho, na própria legislação, e aí entra em uma história que, se a gente for começar aqui, vai fugir muito, eu acho, do assunto, mas é muito interessante, realmente, o problema que você aponta, né? Mas aí, Josafá, o que eu sempre questionei é o seguinte: você deve estar perguntando, quem está aí ouvindo, então o Sérgio, ele é contra a especialização? Não, eu sou totalmente a favor. Por quê? Porque se você entender que precisa se especializar em determinada área, que é uma área que você quer dar sequência, tu tens que ir. Agora, o que você não pode esquecer é que antes dessa especialização, tu tem o que nós chamamos aqui de formação inicial. Então, a formação inicial, que é o que o curso de graduação hoje propõe para vocês que estão aí cursando, e nós que trabalhamos nesses cursos, ou neste curso, automaticamente a gente propõe uma formação inicial. Agora, o que não pode acontecer é o professor sair da faculdade e dizer: eu não dou aula disso ou daquilo, porque eu não sei trabalhar com isso. Isso é um erro. Então, existe algo que está relacionado, né, a essa prática. Vou testemunhar isso para vocês aqui de forma mais clara com a minha experiência. Quando eu fui para o curso de Educação Física, não sei se todos aqui já tiveram aula comigo, eu contei isso na disciplina, não sei se essa turma é aquela que está de Belém. Isso. Vocês devem lembrar. Mas essa nossa conversa aqui vai circular em várias turmas, certamente. Que bom. Inclusive em turmas que ainda não entraram na universidade nesse momento. Ótimo. Quando eu fui para o curso de Educação Física, eu não fui para ser professor de Educação Física. Quando eu fui para essa faculdade que o professor Josafá citou aqui, no Zabinho, tá? Eu fui para ser técnico de natação. Eu entrei com essa ideia. Eu vou para os Jogos Olímpicos levar a equipe brasileira de natação. Eu sou de uma família de nadadores, de um irmão campeão brasileiro de natação, e eu já dava aula há 8 anos. Então, quando os professores estavam dando aula na formação inicial, na minha graduação, tinha coisas que os professores falavam que eu já sabia há muito tempo. Agora, quando chegou na disciplina que eu mais esperava, que era atividades aquáticas, eu vi que eu sabia mais que o professor. Isso aconteceu comigo, eu já dava aula há 8 anos, eu já era técnico de natação, eu já acompanhava equipes de natação de competição de alto nível e acompanhava um irmão que era de pódio e de palco nacional da natação. Então, eu já tinha um diálogo. E aí eu cheguei lá e foi uma frustração, porque quando eu vi que eu não aprendi nada do que eu queria,
para levar uma equipe para os Jogos Olímpicos, eu disse não. Então, eu tenho que fazer uma especialização. Foi aí que eu vou para o FMU, né, e faço uma especialização stricto sensu, lato sensu, de 360 horas, específica de atividades aquáticas. Lá eu aprendi como eu posso fazer um campeão brasileiro de natação, quais são os caminhos que eu preciso para levar uma equipe para os Jogos Olímpicos, como se periodiza um treinamento de natação de alto nível. Então, foi a partir dessa experiência. Então, eu queria que ficasse bem claro para vocês que eu não sou contra a especialização, pelo contrário, eu sou a favor. Mas o que eu não posso entender, e uma das coisas que me inquietava, é porque quando esse professor está se configurando enquanto professor de educação física, ele sai de uma faculdade, de uma universidade, dizendo, não dou aula disso ou aula de aquilo. Né? Então, isso é algo que é muito sério na área e a gente começa a fragmentar. Então, eu comecei a perceber... Pode continuar? Pode. Tá. Então, eu comecei a perceber, pessoal, junto com o professor Josafá, que o problema também não era do aluno. O problema, ele estava nas instituições formadoras. Então, no nosso caso, quem trabalha com o ensino superior. Quem trabalha com o ensino superior? Então, foi a partir dessa questão que eu começo a perceber a necessidade, né, de investigar um pouco sobre quais são as propostas de identificação, então, para a nossa área do conhecimento, quando eu digo propostas científicas, né, que dão bases epistemológicas para a área, produzidas aí nas últimas décadas, e na visão dos docentes que atuam no ensino superior, porque não adianta eu falar assim, o Sérgio está errado, mas quem formou o Sérgio? Né? Quem foi que deu a base, a formação inicial para o Sérgio? Então, é a partir do docente que atua no ensino superior que começa as minhas inquietações. E aí vem a chamada pergunta do estudo, né? Então, antes de falar um pouquinho dessa pergunta do estudo, eu queria dizer para vocês que, a partir daquilo que vem sendo produzido nas últimas décadas na área da educação física, nós acreditamos, eu digo nós porque meu orientador também acredita nisso, que só existe 5 áreas, tá, que a educação física tem como proposta para uma identidade da área. Então, seria essa da teoria antropológica cultural do esporte, pelo Cagigal, a teoria praxeológica do Pavlebas, a psicocinética do Jean Rebouche, a ciência da motricidade humana do Manuel Sérgio, e inclusive a ciência da motricidade humana traz como base epistemológica do nosso PPC, tanto do PAFO, né, quanto do intensivo ou do extensivo, e a ciência do desporto, discutida pelo professor Jorge Olívio Petro. E não existe outra, né, que foram específicas para a área da educação física. E a pergunta, então, que surgiu base para este artigo foi essa: qual ou quais identidades profissional ou profissionais você assume enquanto professor num curso de educação física? Porque eu precisava ouvir esses professores, ver se eles tinham conhecimento, né, para eu poder tentar descrever e analisar quais essas propostas já existentes e analisar se os professores que atuam no ensino superior, eles assumiam alguma dessas identidades. Sérgio, e aquela que chamam de cultura corporal? Muito bem. Ela se encaixa em alguma dessas daí? Não. Aqui vem um grande problema, Josafá. Eu vou te explicar o porquê. Pesquisa científica serve para resolver problemas, então estamos indo no caminho certo. Sim, e eu quero dizer isso por que eu fui investigar e só encontrei essas 5 propostas. Porque essas 5 propostas são as 5 propostas que dão base para a educação física, enquanto tem todo o seu aparato das bases epistemológicas ditas propriamente para a educação física. Quando você fala da cultura corporal, tá, elas são elementos da educação física, mas quando você fala do materialismo dialético, quando você fala do marxismo, quando você fala do positivismo, quando você fala das outras áreas específicas, elas não têm a sua base para a educação física, ela é a sua base
para a educação num contexto maior. Então, a nossa discussão é dizer, a partir desse artigo e dos estudos do doutorado, quais foram as propostas que nós temos, não só no Brasil, mas que têm fundamentação epistemológica para dar sustentação para a educação física. Então, nós precisamos entender que o construtivismo, tá? Que o materialismo dialético, a crítica histórica superadora, elas são abordagens. E que serve uma abordagem? A abordagem, ela serve para auxiliar o professor na prática pedagógica. Então, nós que estudamos essa área da identidade, nós estamos tentando quebrar essa ideia de dizer eu sou construtivista, eu sou esportivista, eu sou... o professor Daniel gosta muito, ele trabalha bastante, do Botânico, já que eu lembro. Eu sou... uma que eu não gosto, psicomotricidade, né? Eu sou isso. Não, isso são abordagens que me auxiliam para dar aula nos lugares e espaços diferentes. Então, vamos lá. Eu, Josafá, fui contratado para dar uma aula de educação física no ensino fundamental menor. E, de repente, eu tenho uma turma lá de educação física que sabe já jogar bola, que está acostumado a brincar nos campinhos de rua, né, nas várzeas. E eu vou chegar lá, eu vou trabalhar construtivismo com eles? Não, perda de tempo. Eu vou simplesmente trabalhar lá, tá, de uma forma esportivista. Então, eu vou ensinar fundamentos, eu vou ensinar técnica, eu vou ensinar... E isso o professor tem que saber como trabalhar. Eu tenho uma turma, tá, de alunos que dançam. Lá, quem conhece Castanhal, tem uma praça aqui chamada Praça do Estrela. E tem uma turma lá que dança hip hop todo dia. E os caras, eles não querem saber de outra prática. De repente, eu vou chegar lá com eles, eu vou trabalhar que abordagem. Eu posso trabalhar com a ideia da crítica superadora. Então, começar a questionar por que eles dançam hip hop, quais a ideia de dançar o hip hop, o que o hip hop representa para eles. Não dá para chegar lá e falar, galerinha, vamos trabalhar o construtivismo aqui agora. Tá? De repente, eu vou trabalhar numa escola, vou dar um exemplo agora para vocês aí que estão ouvindo essa disciplina, especificamente do professor, muitos já atuam em escola. Eu vou trabalhar numa escola no qual as crianças, tá, elas têm um trabalho específico, tá, com a psicomotricidade. Eu tenho que saber como dar uma aula voltada para a psicomotricidade. E é isso que as abordagens servem. As abordagens, elas servem para ajudar o professor. Então, por exemplo, vocês viram uma foto lá anterior, eu estou numa academia. Lá, numa academia, fica muito claro para eu trabalhar especificamente a abordagem da saúde renovada, porque lá é o campo da saúde. Então, lá eu tenho quem quer emagrecer, eu tenho quem quer ganhar mais peso, eu tenho quem quer ganhar massa, eu tenho quem quer vários objetivos diferentes. E por que eu não vou saber prescrever uma aula, um treino para aquele aluno? Então, essa é a realidade das abordagens. E vocês que estão aqui nos ouvindo, juntamente com o professor Josafá, precisam parar de confundir as tendências que nós chamamos de abordagens pedagógicas com identidade da área. Isso não tem nada a ver. Então, aí que surge o estudo. Isso é uma coisa interessante também, aí eu acho que cabe o comentário. Nós montamos o programa de pós-graduação, né, o mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Pará. Então, esse programa foi criado por um conjunto de professores de Castanhal e Belém, né, e esse conjunto de professores inclui professores de educação física, né, formados em educação física, outros em fisioterapia, né? Mas o que foi que a gente criou? A gente criou um programa dentro da área 21, né? Então, é um programa... tem terapeuta ocupacional também, mas no momento de pensar o programa, a gente falou, quem é o público-alvo aqui, né? Quem é o público-alvo? Vai ser só para físio e professor de educação física?
E a minha percepção, né, e a minha argumentação foi, não, ele pode ser cursado por qualquer profissional de nível superior, que tenha nível superior. Porque eu posso ter um profissional, um bacharel em Direito, né, que pode desenvolver pesquisa na área de ciência do movimento humano. Essa foi até a minha argumentação. Ele pode, por exemplo, estudar a legislação que diz respeito à acessibilidade aos prédios públicos, né? Ao transporte público, aos espaços de lazer e cultura na cidade. Então, ele pode estudar o movimento humano a partir de uma perspectiva da legislação. Eu posso ter um médico trabalhando na área, eu posso ter psicólogo trabalhando na área. Então, a ciência do movimento humano, o movimento humano, ele é uma área que várias categorias profissionais, vamos dizer assim, se concentram naquele estudo, né? Mas a gente está falando aqui em termos de pós-graduação. Aí, na graduação, que é uma coisa que então, aí só parênteses. Vem em relação ao teu trabalho, né? O que é que os professores da graduação pensam sobre isso? Mas aí que está o parênteses. Onde começa a crise de identidade? A crise de identidade começa na seguinte pergunta. E a pergunta vai ficar para vocês aí responderem, depois que o professor Josafá vai até criar uma estratégia que eu tenho certeza para vocês. Qual é o objeto de estudo da educação física? A crise de identidade começa aí. Para o professor Sérgio Nassar, somente esses 5 autores que eu coloquei para vocês trouxeram claramente qual é o objeto de estudo da educação física. Cada um vai chamar de uma forma diferente, mas, resumidamente, todos vão dizer e vão comungar com a mesma ideia. É o corpo em movimento, o corpo que se movimenta. Então, esse corpo que se movimenta, ele pode se movimentar na aula de dança, ele pode se movimentar nas práticas de lazer, ele pode se movimentar no assentamento, ele pode se movimentar nas ruas das brincadeiras de rua, ele pode se movimentar no idoso. Não tem os campos, nós não podemos confundir os campos de atuação do professor de educação física, né, com essa crise. E aí que surge o grande problema. Então, quando eu falo de ciência do movimento, eu estou falando da ideia desse movimentar-se, esse corpo que se movimenta. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma escola que trabalha com a psicomotricidade ou com o construtivismo, ela precisa de quem para trabalhar isso? Do movimento. E quem é esse professor que vai trabalhar com o movimento? O professor de educação física. Então, o maior problema que a gente foi discutir nesse artigo também, para entender os professores, é começar a descobrir, a partir do que os professores, que está no outro artigo que a gente até conversou, né, de fazer a troca, de qual é, então, a identidade. Para ele saber a identidade desse professor, tem que saber, este professor tem conhecimento de qual é o objeto de estudo da área? Se ele não tem conhecimento de qual é o objeto de estudo da área, acaba ficando complicado. Então, a nossa crise de identidade da educação física, galera, ela parte de onde? Ela parte pela primeira falta de definição do objeto de estudo. E ela está nas brigas das picuinhas. Quais são as brigas das picuinhas? Não, eu acho que o objeto de estudo tem que ser só a partir do corpo de rendimento. Ou então tem que ser só a partir de uma ideia construtivista. Ou então porque tem que ser no materialismo dialético. E fica essas picuinhas. Isso acontece em Castanhal, isso acontece em todas as faculdades do Brasil, né? E isso acontece no mundo. É que vocês veem, o Cagigal, ele não conseguiu definir isso na região dele, ele não é brasileiro. Né? O Jorge Ben, que é português, ele não conseguiu definir isso. Ele é um catedrático da faculdade. Então, é algo que não é um problema da educação física só no Brasil. Não estamos longe de resolver esse problema? Ainda estamos, mas nós temos que deixar coisas escritas. E eu penso que a partir dos nossos escritos sobre identidade da área, de propósito da área, que a gente pode amanhã alguém pegar um artigo e falar assim, eu li um tal de Nassar e Moreira, que escreveram lá em 2019, um artigo que já dizia que a educação física tinha que definir o seu objeto de estudo. Tá? Eu não sou o primeiro que diz isso. Beleza. Aqui, bom, isso você encontra na literatura, nos livros didáticos sobre metodologia, né? Sempre existem diversas classificações para metodologia científica, e aqui em algumas disciplinas, tem lá na ementa da disciplina, né? O ensino
da pesquisa utilizada nas ciências humanas e a pesquisa utilizada nas ciências biológicas, né? Essa divisão não é sempre bem clara, né? A gente, às vezes, o pesquisador trabalha com técnicas das duas áreas, né? Mas aqui, especificamente no teu trabalho, você classificaria o teu estudo, como um estudo na área das ciências humanas? Sim, porque é o seguinte, dentro desse estudo, né, eu adotei a pesquisa qualitativa com atitude fenomenológica. Ok. Então, a fenomenologia, ela está dentro dos estudos das ciências humanas, né, no qual não foi a educação física que foi o primeiro que estudou sobre isso. Então, a educação física, ela se apropriou disso. Mas eu vou falar uma coisa antes disso, Josafá, se você me perdoe. Antes da gente tentar compreender o que nós precisamos entender enquanto futuros pesquisadores, vocês que estão nos ouvindo. Se eu compreendo esse corpo enquanto um corpo em movimento, independente dessa área positivista, fenomenológica, estruturalista, materialista dialética, eu vou compreender esse corpo. Tá? O que não dá é para querer fragmentar o corpo. Onde que eu vejo o maior problema aí, Josafá? Quando as pessoas querem pensam somente na fragmentação do corpo. Então, para a proposta dessas 5 propostas que a gente traz, que a gente tem na literatura, para tentar dizer qual seria a identidade da área, o objeto de estudo da área, todos esses autores vão trazer a ideia do corpo num todo, tá? Numa totalidade só. Então, não é mais importante o corpo físico, nem é mais importante o corpo psíquico, nem é mais importante ou áreas divididas, fragmentadas. Então, é nesse sentido que eu penso que a gente precisa entender. E aí, é uma questão que nós precisamos entender que não existe qual é a melhor. Do meu ponto de vista, existe qual corresponde melhor para os tipos de estudo que eu utilizo. Uhum. Então, eu acho que nós, às vezes, estamos perdendo tempo, né? Por exemplo, o Josafá é positivista. Gente, se para as pesquisas dele, essa ideia de quantificação, né, é uma ideia que é necessária para aquilo que ele optou por estudar na sua vida profissional, eu tenho que respeitar. E não ficar nessa briga individual de quem é melhor, ou qual é melhor. Então, eu falo que com esses 34 anos, eu não entro mais nessas discussões, sabe? É porque isso que... Não! Se o professor... Olha, eu vou dizer para vocês, eu escrevi agora, recentemente, um livro, ele só não foi publicado impresso ainda, ele só está em e-book, sobre treinamento funcional. E eu não escrevo sobre pesquisas positivistas, porque eu estudo fenomenologia. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Qual a inquietação de escrever um livro de treinamento funcional? Eu não quis saber a ideia de quantificação. Eu quis saber de propostas metodológicas que ajudassem o professor a elaborar treinos. Porque qual foi a inquietação de escrever um livro sobre treinamento funcional? A maioria dos meus alunos que eu ouvi até hoje dizia assim: eu não gosto de musculação. Por que tu não gosta de musculação? Musculação é monótono, musculação é chato, musculação é repetitivo. Eu falei, então vamos aproveitar essa nova área da educação física que vem sendo estudada, que é o treinamento funcional, vamos criar propostas metodológicas que ajudem o professor na elaboração de treinos. Percebe? Fui lá, testei por 2 anos o protocolo, escrevi o protocolo, saiu um livro. Então, é isso que a gente precisa entender. E vou dizer para vocês, não escrevo em pesquisas, né, que me dão essa ideia de quantificação. Então, se você for pensar, o Sérgio não poderia ter escrito um livro, um artigo sobre isso. Não é assim dessa forma. Então, nós precisamos primeiro nos entender, né, como professores de educação física. Tá? Isso vai ficar muito mais fácil para a gente contribuir com a área. E eu vejo que tem muita gente perdendo tempo, desculpe a sinceridade, mas a expressão é essa, perdendo tempo com quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É mais ou menos a briga da educação física. Entendeu? A educação física é essa. Então, enquanto eu fico perdendo tempo, se o que fulano escreve, como escreve, está certo ou correto,
eu achei isso errado. Então, a gente tem que pensar a partir de como está sendo configurada a identidade, que aí é o que o Dunbar, esse autor que eu venho estudando, vai nos falar. Se refere em atitude, se refere em narrativas, se refere em conhecimento. Tá? Vamos seguir? Eu, assim, particularmente, eu acho que é uma discussão que está muito distante dos problemas reais da sociedade, né? Eu acho que não ajuda muito a resolver os problemas que nós temos, que são gigantescos no país e precisam de soluções urgentes, né? Baseadas em evidências, e essa discussão, muitas vezes, ou, na minha opinião, claramente, ela não contribui em nada, né? Então, vamos tocar o barco, né? Eu queria te perguntar como foi feito o estudo, né? Você entrevistou professores? Quantos professores participaram? Ok, vou continuar aqui só para eu não me perder nas minhas falas com vocês. Então, assim, a gente fez um trabalho, então, dentro dessa ideia que a gente colocou aqui para vocês e tentar identificar qual a identidade profissional o professor assume enquanto professor no curso de Educação Física do Ensino Superior. Como eu disse para vocês, eu trabalho com a pesquisa qualitativa, com a atitude fenomenológica, e na visão da Bicudo, a atitude fenomenológica é a partir das vivências que nos são dadas pelas expressões daqueles que as experienciam. Nesse sentido, a gente consegue descrever o que narra o outro antes de qualquer reflexão científica, ponto-chave da pesquisa qualitativa, que é do cunho fenomenológico. A fenomenologia, para quem não tem conhecimento sobre isso, ela tem a sua essência no mundo enquanto ele é vivido pelo sujeito, então pela experiência do sujeito. Então, vocês vão ler lá depois no artigo, que vocês vão ver professores que atuam no ensino superior e têm muitos anos já com a educação física, como eu. Professores que já trabalham com a educação física. Então, essa experiência do sujeito, ela vai nos levar a entender essa identidade. E essa identidade, para a gente poder só seguir em frente aqui rapidamente, voltando um pouquinho, o Dunbar vai falar para nós que ela pode se constituir, tá? Se transformar, principalmente, se constituir, se transformar a qualquer momento. Então, de repente, a partir das minhas experiências vivenciadas, isso pode ser mudado. Eu posso dizer por mim, a minha identidade ela foi constituída de uma forma na minha graduação. Hoje, muita coisa que se fala na graduação, eu vejo que se eu tivesse ainda respaldado naquelas, abre aspas, verdades ditas na minha graduação, talvez hoje eu não seria um professor com tanta experiência, ou eu poderia ser um professor muito desatualizado. Então, foi necessário reconfigurar e foi necessário, depois do doutorado, transformar, né, a minha atitude enquanto professor de educação física. Então, o estudo ele foi feito com 10 docentes que atuam em instituição pública, foi feito no campus de Castanhal mesmo, que eu queria trabalhar a partir da minha, do meu locus, né, onde eu vivo a universidade todos os dias. Foi produzido por meio de um instrumento de pesquisa, que é uma entrevista estruturada, e nós trabalhamos muito os dados sendo organizados pela técnica a qual nós chamamos elaboração de análise de conteúdo de unidades de significados, para poder identificar os sujeitos. Nesse tipo de pesquisa, para quem nunca ouviu falar, para a entrevista, a gente sempre utiliza uma análise de conteúdo, uma análise de discurso, que hoje vocês devem ter estudado ou lido algum artigo já sobre esse tipo de técnica, tá? E é sempre utilizado mais para entrevistas mesmo. Legal. Se a gente pensar um pouquinho, então, uma pergunta que o professor Josafá me fez, quais os principais resultados do trabalho, né? Então, se eu trouxer aqui a partir das 5 áreas, tá, que nós entendemos que a educação física tem a sua identidade já clara, nós vamos entender que dos docentes pesquisados, 4 se aproximam daquilo que Cagigal diz, mas em nenhum momento
eles demonstraram ter conhecimento sobre o que o autor propõe. Para a questão do que Parlebas nos traz na discussão, nós encontramos somente 2 docentes que se aproximam. Da psicocinética de Lebouche, nenhum docente. Na motricidade humana, a gente encontrou um docente que realmente se colocava como um professor que assume a identidade, como a motricidade humana como identidade dele, mas que se aproximam pelos seus relatos, né, na entrevista, foram 5. Na ciência do desporto, discutida aí por Bento, nós não conseguimos enquadrar nenhum desses docentes. Então, assim, vocês veem que o que nós vemos com os resultados, né? Podemos dizer, mais de 90% desses professores pesquisados nem conhecem as propostas de identificação da área de educação física. Então, a gente já começa a ver, é um problema da formação do ensino superior, né? Aí o professor Josafá fez essa pergunta aí, o que explica os resultados encontrados? A gente consegue identificar que os próprios professores de educação física, principalmente aqueles que atuam no ensino superior, têm dificuldade de reconhecer a própria identidade e também o objeto de estudo da educação física. Então, Sérgio, você diz que esse é um problema que é nacional e até mesmo internacional. Isso. E aí, então eu fico pensando aqui o seguinte: a educação física tem um problema crônico com as diretrizes curriculares nacionais dos cursos, né? Olhando aí historicamente, são diversas diretrizes que, seja ela caminhando para o lado A, ou para o lado B, ou para o lado C, ou para o lado D, ela consegue desagradar a todos, senão a maioria, a todos as correntes, vamos dizer assim, né? Então, eu te pergunto o seguinte: essa dificuldade, essa crise de identidade na educação física, ela tem impactado diretamente nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos e, em última instância, no próprio currículo do curso de educação física? Ela tem impactado, tá? De uma certa forma, mas eu vou dizer para você, ela não tem sido um impacto que tem gerenciado para os cursos uma crise. Por que digo isso? Porque a gente tem resolução hoje que é bem clara, aí quer aceite, quer não aceite, e vocês sabem que eu sou muito católico, e aí é o que eu digo sempre, Josafá: dai a César o que é a César, dai a Deus o que é de Deus, e isso já é de César, tá? E não tem como mudar, por isso que eu falo para vocês que não adianta a gente ficar brigando, porque os cursos, principalmente no Brasil, já se resolveram. Então, há a necessidade do professor de educação física conseguir atender aos diversos campos de atuação, de ter licenciatura e bacharel. É simples. Então, se a gente for olhar em todas as realidades, tá, muitas pessoas, em quase todos os locais dos outros países, também adotaram isso. O professor licenciado e o professor bacharel. Isso, o que precisa ficar claro, minha gente, isso não é uma questão da educação física, isso é uma questão de todas as áreas do conhecimento. O biólogo precisou disso, né? O geógrafo precisou disso, a educação física precisou disso. Então, a gente não tem que entender a ideia de ter cursos de licenciatura e ter cursos de bacharelado como um problema. Olha, quando eu fui para a Universidade Federal do Pará, em 2009, eu fui para esse curso que era de educação física. Mas desde 2006, eu já trabalhava num curso que já tinha feito a divisão. Então, assim, com toda a sinceridade para vocês, acho muito difícil, na minha experiência como professor, como docente, que conversa e diálogo com os grupos de estudo que estudam identidade do profissional de educação física, que nós vamos conseguir ter uma licenciatura ampliada, que nós vamos conseguir ter uma única licenciatura. Tá? Isso já é posto, isso já está posto. Em outras realidades, em outros países também são assim, às vezes não com esse nome, licenciatura e bacharel, mas que já é posto. Tá? Então, se você pegar o curso de educação física de Portugal, você chega lá, ele não chama bacharel, mas ele tem toda a sua divisão tecnicista e esportivista, que é uma necessidade do professor.
Então, nós precisamos entender que essa ideia da licenciatura e do bacharel não é um problema da educação física. Isso foi necessário em todas as áreas do conhecimento. E a educação física tem que superar isso, quem não aceita. Por quê? Porque é algo que está posto, por isso que eu falei, é de César, é de Deus, é de Deus. Na minha concepção, isso não é de CREF, isso já é de César, né? Então, isso está posto para tentar fazer o quê? Para tentar definir as diretrizes mais ideais para os cursos de educação física em todo o Brasil. Entendeu? E não para dizer de uma realidade ou de outra realidade. Por isso que os cursos, ao elaborarem seus projetos pedagógicos, eles têm autonomia para olharem as suas realidades. Então, vamos olhar nós do Pará. O que nós do Pará podemos contribuir no nosso projeto pedagógico que volte para as nossas realidades? Ribeirinhas, quilombolas, né? Todas essas que nós encontramos na região norte. Então, aqui entra o olhar da comissão, do NDE, dos próprios colegiados dos cursos de educação física, de dizer, olha, gente, na nossa realidade, a gente não pode deixar de ter isso aqui no nosso curso. Por isso que nós nunca vamos ter um projeto pedagógico unificado, e nem essa ideia. Por quê? Porque nós vivemos em realidades diferentes. Agora, minha gente, eu vou dizer sinceramente com vocês, um curso de educação física de 4 anos não dá conta, tá? Escreve isso que eu estou dizendo. Não dá conta de ensinar tudo aquilo que o professor precisa. E aí começa a aparecer a crise de identidade. Por quê? Porque o professor sai do curso de educação física e ele sai dizendo o seguinte, você tem que trabalhar com 5 elementos da cultura corporal. Eu trabalhar com dança, Deus o livre, como não me vejo dando dança. Então, ele não se sente preparado. Por quê? Porque um curso de 4 anos não dá conta, gente. Não adianta a gente achar que dá conta. Então, há necessidade de desmembrar? Há necessidade. E mesmo desmembrando entre licenciatura e bacharel, esses professores também vão ter que continuar a sua formação. Por isso que a educação, ela discute o campo de formação inicial e o campo de formação continuada. Agora, eu preciso dar a garantia para o professor que ele vai sair do curso apto para trabalhar. Então, vamos pegar aqui, José, para a gente entender um erro gravíssimo que a gente tem no nosso projeto pedagógico. Tá? E aí, gente, vocês têm que saber disso, que vocês estão participando da realidade. Quem nunca leu o projeto, lê lá. Nós, no curso da Universidade aqui do campus de Castanhal, principalmente, nós temos um PPC que o aluno escolhe se ele quer fazer a disciplina basquetebol. Isso não poderia nunca acontecer. É óbvio que se ele não escolheu essa disciplina, aí amanhã ele é contratado para trabalhar na CEMED, e aí ele vai ter que receber um caderno pedagógico lá e dizer conteúdo programático, basquetebol. Isso eu não dou, isso aqui eu não tive na faculdade. Está errado. Então, se é esportes, e esportes envolvem basquete, vôlei, handebol, futebol e todas as modalidades coletivas, né, tem que ter uma disciplina disso. Percebe? Mas isso não significa que esse professor tem que ser especialista. Agora eu pergunto, vamos lá, se esse professor que se forma agora e não tem a base do que se discute no campo da competição, né, do treinamento, como que ele vai trabalhar na Secretaria Municipal de Esporte da sua cidade e tentar levar a equipe de basquetebol para disputar o Paraense? Ele não teve isso na faculdade. Agora eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, professor Josafá, um curso de 4 anos vai dar conta de ensinar os 2? Não vai. Então, por isso que há a necessidade de ter licenciatura e bacharel. E o que nós precisamos entender? Quando a gente sai da graduação, a gente sai como? Professor de educação física. Ninguém vai bater lá na sua porta e dizer, você é professor de basquete? Não, tu é professor de educação física. Olha, eu tenho uma aula disso para dar. Está a fim de começar? Está a fim de participar? É assim. Beleza, excelente. Continuar? Sérgio, caminhando aqui já para o final, né? Só falta 2 slides. Eu queria saber qual foi quais foram as principais conclusões do teu estudo.
Boa. Muita coisa eu falei aí agora, né? Então, vamos lá. Dentro da conclusão do estudo, o que a gente chega a escrever? Então, que a área da educação física, por não ter o objeto de estudo próprio, onde todos os professores cheguem e sustente uma identidade, ela transita por um estado de crise epistemológica. Isso a gente vê no nosso colegiado diariamente, né, professor? E onde que vai revelar essa crise epistemológica? Na prática pedagógica dos docentes. Por quê? Porque eles começam a reproduzir simplesmente os conteúdos que foram oriundos da sua formação inicial. E eles começam a estabelecer esses diálogos, né, com as concepções teóricas e metodológicas que estão muitas vezes distintas daquelas que assumiu o projeto pedagógico, do curso que ele dá aula. Então ele começa a trabalhar na sua ideia. Olha, eu penso desse jeito, eu fui formado desse jeito, então eu entendo desse jeito. Né? Então, essa foi a maior conclusão que a gente teve. O professor Josafá perguntou, surgiram novas perguntas a partir dos resultados? Sim. Né? Então, uma das perguntas que surgiu foi, o que fazer para que os futuros professores de educação física possam assumir uma identidade profissional? Primeiro, escrever. Eu vou ter que escrever toda essa realidade. Né? Eu tenho que escrever, então, qual é a identidade profissional do professor de educação física que atua na escola, do professor que atua na academia, do professor que atua no ginásio, do professor que atua na PAI, para a gente começar a entender. Né? Segundo, essas perguntas, elas geraram a necessidade de que fosse criado, né, um grupo de trabalho, um grupo de estudo, então, sobre a temática. Então, isso gerou o nascimento do GIPEF, que é o Grupo de Estudos e Identidade de Professores de Educação Física. Já estou indo para o meu segundo ano, no qual a gente está trazendo também alguns novos estudos. Então, hoje a gente já conseguiu ver a identidade profissional pelo PIBIC, identidade profissional dos professores que atuam no ensino fundamental. Agora está correndo um projeto de pesquisa para identificar, verificar essa identidade profissional dos professores do ensino médio. Dentro do grupo de estudo já tem um grupo trabalhando para tentar identificar a identidade profissional dos personal trainer que atuam em Castanhal, dos professores de dança, dos professores de ginástica e dos professores de luta. Então a gente começou a entender que quando a gente escrever como que vem se configurando essa identidade profissional desses professores, tá? Então a gente vai conseguir ter uma produção muito maior. Esse aqui não é. E aí, para finalizar minha fala, depois ficar aberto para as perguntas, hoje que a gente viu aqui que saiu mais um artigo, que foi fruto da graduação, então, do Denis. Então, esse foi um artigo que eu e o professor Rafael orientamos, né? Eu fui o orientador, o Rafael foi o orientador, e o Denis defendeu aí na faculdade, no ano passado, esse estudo que foi nível de aptidão física de idosos participantes do projeto essencial no município de Salinópolis, Pará. Então, foi publicado agora, 2020, né? E para vocês verem que foi fruto do quê? Fruto de um TCC, fruto de uma ideia que surgiu como essa que o professor Josafá está trabalhando com vocês, numa disciplina de metodologia científica, a qual ele começou a ver outras realidades, outros campos de estudos, e se interessou em tentar fazer isso. Nós não tínhamos nenhum trabalho com idosos do município de Salinópolis, então, fruto da graduação. Então, eu vejo que você que talvez está falando assim, poxa, o professor Josafá está trazendo isso, não sei o quê, não é interessante, pelo contrário, vocês podem ver que todas essas vertentes que vocês estão vendo dos professores, como eu aqui falando, pode ser uma luz para você fazer o seu TCC e ter uma publicação aí futuramente. Para finalizar minha fala, depois abrir para as perguntas, eu trouxe aqui 3 imagens. A primeira imagem é que é preciso, minha gente, você que ouve aí, desconfigurar essa ideia de cientista. Um cara louco, um cara que não vive, um cara que vai ficar essa cara de maluco. Isso não é ser cientista, né? O bom cientista, é aquele professor
que olha a sua prática pedagógica e, a partir da sua prática pedagógica, ele diz: o que isso pode virar pesquisa? Então, se eu sou um bom professor de basquete, que fiz um excelente trabalho, uma proposta metodológica interessante lá onde eu atuo, isso precisa trazer em forma de conhecimento. E isso é produção, é artigo. Se eu sou um professor que trabalha numa academia com crianças e vem desenvolvendo um trabalho diferente, eu posso desenvolver isso, uma pesquisa, e transformar no estudo. Então, qualquer um de vocês podem ser cientistas a partir da sua prática pedagógica. É isso, professor Josafá, estou aberto às perguntas, às dúvidas, às contribuições. Beleza, eu tenho perguntas extras, né? Meu pai. Porque você falou aí que novas perguntas, né? Então, será se a educação física vai finalmente, ou quando isso vai acontecer, encontrar o seu objeto de estudo, definir, né? Encontrar sua identidade, né? Isso, novas perguntas que você faz, né? A partir dos dados, análise dos dados, das entrevistas que foram feitas, né? E aí eu fiquei pensando aqui, particularmente, no momento que nós vivemos no mundo, né? Mas em particular aqui no Brasil, com essas disputas teóricas aí, macroeconômicas, né? O pessoal do capitalismo contra o pessoal do socialismo, comunismo, e aí entra essa coisa toda. E a gente tem vivido momentos de extremos, né? E que tem impactado muito, né? Até mesmo nas relações familiares, né? Então, as famílias estão brigando, os parentes brigando em grupo de WhatsApp. Só para contextualizar, hoje é dia 5 de janeiro de 2021, né? Então, é nesse momento aqui desse momento histórico que a gente está conversando. Então, você acha que essas disputas, né, extremas, né, e as pessoas, não existe debate, é uma tentativa de convencimento um do outro, mas que não há convencimento, né? Não há convencimento, porque as pessoas têm as suas ideias já, pelo menos nesse momento, muito solidificadas, né? Então, existem barreiras muito grandes. Você acredita que esse momento que nós vivemos, isso interfere negativamente na possibilidade de haver um entendimento sobre o que é a identidade da educação física? Olha, Josafá, eu venho refletindo bastante sobre isso nos últimos anos. Não vou dizer nos últimos meses, mas eu venho refletindo muito isso sobre os últimos anos. Se você me perguntar, nós estamos longe de chegar ao processo final de dizer qual que é a identidade da área? Eu vou dizer para você que não. Por quê? Porque enquanto muitas universidades e faculdades estavam preocupados antigamente em ficar nessa discussão, outros avançaram para os programas de pós-graduação. Então, se você pegar a produção científica que a gente tinha da educação física, falando da educação física, tá? Há 15 anos atrás, ela era totalmente na ideia positivista. Então, era na ideia da quantificação. Hoje, no Brasil, ela ainda está à frente. Mas se você olhar dos últimos 15 anos para cá, o quantos programas de pós-graduação nós tivemos com construção da área da educação física e que discute também neste aspecto que envolve mais as pesquisas qualitativas, houve um salto muito grande. Ou seja, o que eu consigo entender? Nós paramos de ter aquelas discussões nesses campos que avançaram para os programas de pós-graduação, tá? E o pessoal começou a fazer o quê? O que eu vivo na minha prática pedagógica? Bora produzir. O que eu vivo aqui na minha realidade? Bora produzir. Os cursos que não avançaram para esse campo de luta por uma pós-graduação estão ainda inseridos em outros cursos, que aí vem o problema. Então, eu me insiro na educação, mas muitas vezes eu não tenho espaço para falar de educação física. Eu tenho que falar só do campo da educação, porque lá é só do campo da educação. Né? Então, acaba aqui ficando um pouco mais fechado. E quem perde com isso? A área da educação física.
Então, eu não sei se é nesse sentido que você fez a pergunta. E aí, assim, me veio aqui à mente agora, né? Porque dentro desse cenário ainda surgem cursos bem específicos, né? Como, por exemplo, curso de graduação, né? Como, por exemplo, o curso de graduação em esportes. E aí, isso vem para confundir mais ainda a cabeça do estudante ou daquele garoto que está querendo entrar na faculdade para estudar educação física? Ele vai falar, eu vou estudar educação física ou esportes? É um outro curso, né? É um outro curso. Então, mas se você pegar, por exemplo, a principal lá de São Paulo, a USP, não é a USP. A USP foi a primeira no Brasil que teve um curso de graduação em esportes antes de se discutir licenciatura e bacharel. É o curso mais antigo. Entendeu? Só que eles partem pelo quê? Por aquilo que é discutido em Portugal. Então, a discussão do esporte não é de 4 modalidades, é da ideia do desporto, que é essa discussão que o Jorge Bento traz. Se você ler aí a teoria do Jorge Bento, você vai ver que ele não fala de esporte, ele fala de desporto, no qual o esporte está dentro aí. Então, não é especificamente nesse sentido, há uma apropriação. Agora, eu acho que como a gente não tem isso claro ainda na área da educação física no Brasil e em outros países, sempre vai surgir novos cursos, né? Agora, eu questiono muito realmente se um curso que não tem algumas vivências práticas, por exemplo, vou te dar a minha inquietação aí, galera. EAD. Vamos fazer um EAD de educação física. Cara, eu não consigo ver isso. Sabe? Para mim é uma coisa assim, muito complexa ainda ver um curso de EAD de educação física, né? Eu fico imaginando como ele vai fazer uma aula prática de atividades aquáticas. Ele vai ver um vídeo. Então faz um curso de YouTube. Tem vídeos mais interessantes lá de YouTube. Então ele precisa dessa vivência da área. Agora, eu acho que a nomenclatura ela ainda é um problema sério na educação física, porque a nomenclatura ela vai por essa ideia das tendências. Então, o que é novo na educação física? Vamos criar um novo nome, mas você vai pegar o projeto pedagógico, o projeto pedagógico só está faltando dizer isso, cara. Vocês têm uma ideia bacana, só falta dizer aí qual é a identidade desse curso. Né? Então, eu penso que não sei se essa ideia de criar outro nome, outro curso, porque eu me reparo muito com as outras áreas do conhecimento. Então, é como eu lhe disse, todo mundo sofreu essa crise de identidade, tem áreas que ainda sofrem. Então, como eu lhe disse, o biólogo, né, se você conversar com o professor Eusébio, você vai ver isso, eles passaram essa discussão, só que eles conseguiram se superar. Né? Então, eles entenderam que haveria a necessidade de ter curso de biólogo para licenciado e para bacharel. O geógrafo, que a gente acha uma área, né, ele teve que ter essa necessidade. Então, assim, eu acho que a educação física ela precisa superar um pouco esse paradigma. Qual a dificuldade de ter um curso de licenciatura e bacharel? Agora, eu vou responder com toda a franqueza dos meus 34 anos diária. Não é de passeio, não, é diária, de vivência diária. Cara, um curso de 4 anos não dá conta para tudo aquilo que se discute e se propõe para a educação física. Não dá conta. Beleza, Serjão, professor Serjão. Sérgio, eu agradeço muito a tua disponibilidade para passar essa hora aqui conosco, né, falando da tua experiência com este estudo, né, que traz uma série de reflexões para, quer dizer, além da própria pesquisa científica, né, mas a própria carreira, né, e formação profissional que são oriundas desse estudo aqui que você classificou como um estudo na área de ciências humanas, de fato né, porque está usando técnicas que são aplicadas na área das ciências humanas. Então, eu agradeço muito, espero contar contigo em outras oportunidades, conte comigo também para alguma atividade desse tipo, né, porque são as estratégias que nós estamos tendo que desenvolver, né, para vencer esse momento agora de pandemia, né, com ensino remoto emergencial, mas certamente essa nossa conversa aqui vai extrapolar esse momento histórico e vai servir, até porque ela vai ficar disponível para qualquer pessoa acessar,
né, na plataforma online. Então, muito obrigado e a gente fica por aqui. Oi, pode falar, pode falar. Eu queria muito agradecer e queria deixar uma mensagem para quem vai nos ouvir hoje, amanhã ou futuramente. Se você é da área da educação física, primeiro, procure responder essas 3 questões. O que é educação física para você? O que se estuda na educação física? E o que a educação física pode mudar a partir da minha prática pedagógica? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, você vai parar de ficar discutindo coisas de quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha. E aí, você vai perceber que você vai sempre ter perguntas novas que vão surgir a partir da tua experiência, querer investigar, querer tentar entender, compreender. E não esqueça, educação física, a gente trabalha com o ser humano. Então, seja ele idoso, criança, com alguma deficiência, jovem, adulto, homem ou mulher, né, ou de outras possibilidades, é ser humano. E é esse aí que você vai trabalhar e fazer um mundo diferente. Agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Se precisar, pode contar comigo também e, quem sabe, outro encontro. Valeu, Sérgio. Obrigado a todos. A gente fica por aqui, então. Um abraço.